Prezados alunos, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula do curso técnico em eletrotécnica, disciplina de instalações elétricas prediais. Então, como conversamos na aula passada, nós estamos aqui enviando mais um vídeo para vocês falando sobre divisão da instalação elétrica. Então, hoje o nosso propósito é como elaborar um quadro de cargas. Os quadros de distribuição de circuitos. Então, como nós vimos aqui, nós temos aqui o ramal de entrada. Lembrando que esse ramal de entrada nós ainda não estudamos, que é a determinação conforme a concessionária de cada estado. No nosso estado aqui nós utilizamos a ND 5.1 da CEMIG, que é uma norma que vai nos orientar com relação à previsão de carga para a gente determinar se essa casa vai ser, se a edificação vai ser monofásica, se ela vai ser bifásica ou trifásica. Nós temos aqui o quadro de medição, o alimentador do quadro de distribuição, que a gente é o QD, com o disjuntor de entrada principal e vários disjuntores. O DTM a gente é um disjuntor termomagnético, tá? Então, quando a gente está indicando DTM, é o disjuntor termomagnético. Ele tem a função tanto com questão de térmica, de sobrecarga, ou seja, ao ligar um equipamento com uma potência de carga maior e o seção nominal de condutor não suporta, ele vai desarmar e realizar a proteção térmica, e a magnética para curto-circuito. Então a gente vê no desenho abaixo aqui, olha que desse quadro saiu o circuito para o chuveiro, iluminação e para as tomadas. Então o que nós vamos ver na nossa aula de hoje, e eu vou abrir um projeto para ilustrar, é como a gente prevê um quadro de cargas, que é justamente as informações técnicas que deverão compor um quadro de distribuição. Então, um quadro de distribuição, a gente vai ver uma documentação de projeto, que é o quadro de cargas, tá? Que é um documento primordial, onde vai identificar a quantidade de equipamentos da instalação, a forma que ela foi dividida, os condutores elétricos que compõem cada circuito e suas respectivas proteções. Então, elaboração do quadro de cargas, Continuando. Então, a instalação elétrica deve ser dividida em circuitos denominados terminais. Então, circuitos terminais, a gente está falando de circuitos. Essa divisão é importante porque facilita a operação e manutenção dos circuitos. Então, como a gente tinha comentado na aula passada, é interessante a gente fazer uma correta distinção dos circuitos, porque vai nos facilitar no aspecto de manutenção de equipamentos. Eu posso desenergizar um equipamento e manter o restante da operacionalidade dos demais eletrodomésticos. Como eu citei exemplo na nossa aula online, o que acontece num escritório onde eu tenho 100 pessoas e eu coloco um único disjuntor para alimentar todas as tomadas dos computadores daquele escritório. Se há um problema de desarme desse disjuntor, provavelmente você vai estar deixando 100 pessoas de forma ociosa. Então a gente tem que ter uma ideia de operação e manutenção na hora que a gente vai dividir o circuito. Eu tive uma edificação recentemente que existe uma grande preocupação com relação a freezer. Os freezers têm que ficar energizados em virtude de perda de material, como picolé, alimentos congelados, e optamos em colocar um disjuntor específico para cada tomada do freezer, mesmo dando uma corrente menor que 10 amperes, porque a gente tem certeza que se interfalha num circuito, eu vou perder aquele freezer de alimento, aquele freezer de sorvete. Mas se eu colocar 2 freezers no mesmo disjuntor, eu vou perder, o prejuízo tende a ser maior. Reduzir interferência entre diversos pontos de utilização. Então, essa redução de interferência, a gente pode falar
circuitos de iluminação e tomadas juntos, a gente percebe isso. Eu preciso de consertar, trocar uma lâmpada, né? Eu vou lá desligar o meu disjuntor para fazer a designação do circuito e nisso eu desligo os equipamentos que estão naquele cômodo. Os circuitos individualizados têm menor queda de tensão e menor corrente nominal, que possibilita o dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção de menor seção e capacidade nominal. Então, se a gente imaginarmos que se colocarmos tudo em um único circuito, vai se demandar um disjuntor de corrente maior e vai demandar uma seção nominal de condutor maior. E muitas vezes, o que vai acontecer? As tomadas de 10 amperes suportam cabos ali no máximo de 2,5 mm. Se você começa a passar a ter que alimentar aquelas tomadas de 10 amperes, o próprio borne de ligação dela a partir de 4 mm, já fica difícil a conexão. Aí vem que a gente compra os condutores, hoje a gente compra o cabo flexível, né? Aquele formato com vários cabos. O eletricista pega e começa a eliminar, né, cada condutor mais fino, né, cada perna daquelas de cabo ele vai cortando até chegar num valor que encaixa no borne. E o que adiantou ter dimensionado um cabo de 4 mm, sendo que na extremidade dele foi feito um improviso para poder fazer a conexão. Então é interessante, né, na hora de desenvolver um projeto de instalações elétricas, determinar a correta corrente nominal e fazer de forma mais tranquila no aspecto de funcionamento e de execução da instalação. Então, algumas observações quando a gente elabora a divisão de uma instalação elétrica. A gente deve se evitar projetar circuitos terminais muito carregados, como a gente tinha comentado, com potência nominal elevada, condutores de seção nominal muito grandes. O que vai acontecer? Você coloca condutores de seção nominal, né, onde você poderia usar um cabo de 2,5, você usa um cabo de 4, a sua instalação vai ficar mais cara. Então, você saber dividir a instalação elétrica, você vai conseguir gerar uma viabilidade econômica melhor. A gente tem dificuldade na execução da instalação em eletrodutos e as ligações deles aos terminais dos aparelhos de utilização, interruptores, tomadas e luminárias. Tá vendo? Dificuldade na execução, foi o que eu comentei. As pessoas vão instalar e vai ter problema em fazer a conexão do borne das tomadas e interruptores. Tá? Cada circuito terminal deve ser ligado a um dispositivo de proteção, ou seja, todo circuito tem que estar ligado a um disjuntor termomagnético e aos DRs, algo que a gente ainda vai falar ao longo do nosso curso, tá? Que é um DR, que é um dispositivo de proteção de fugas de corrente, tá? A proteção contra choque é um dispositivo que vai proteger a vida humana nas instalações elétricas. Então, algumas recomendações. Os circuitos devem ser individualizados pela função do equipamento. Então, se é tomada de uso geral, se é específico e se é alimentação. Tá? Então, a gente tem que identificar, e outro detalhe, os quadros de pressão deverão ser identificados. Devem ser previstos circuitos independentes para tomadas de uso geral da cozinha, copas e área de serviço. Então, isso a gente já abordou na aula passada e aqui eu estou refrisando. Isso vai te ajudar na elaboração do seu quadro de cargas. Equipamentos que absorvam correntes iguais ou superiores a 10 amperes devem possuir circuitos exclusivos para cada tomada de uso específico. A potência dos circuitos. Então, retomando aqui, equipamentos que absorvem correntes iguais ou superiores a 10 amperes devem possuir circuitos exclusivos. Ok? Então, equipamento, corrente superior a 10 amperes, um circuito independente. A potência dos circuitos, com exceção dos circuitos exclusivos de tomada de uso específico, deve ser limitada em 1270 VA. Então, o que a gente quer dizer com isso? Olha, no momento que eu limito 1270 watts de potência e eu divido por 127 volts aqui, eu estou limitando 10 amperes.
A mesma coisa, se eu tenho 2200 e 220, eu estou limitando em 10 amperes. Então, quando a gente for aprender seção nominal de condutor, a gente vai ver que uma corrente dessa, um condutor de 1,5 milímetros é suficiente, tá? Então, a gente ganha o quê? Uma facilidade de manutenção e uma viabilidade econômica melhor da edificação, que eu vou estar usando condutores de seção nominal menor. Então, quanto você limitar, né, quanto melhor ficar a limitação entre 1270 VA, a potência dos seus circuitos de tomadas de no geral, é interessante. Eu falo o seguinte, tá? Isso é minha visão prática. Um circuito de tomada até 2000 em 127, é interessante, porque você vai ter um disjuntor aproximadamente de 15 amperes, tá? A corrente nominal do circuito é 15 amperes, você pode colocar um disjuntor de proteção de 20 e o cabo de 2,5 suporta até 25, até 24 amperes. Então, se você quiser, né, limitar aqui a 2.000 watts os seus circuitos de tomadas de luz geral, eu acredito que vale a pena. Em instalações com 2 ou 3 fases, as cargas devem ser distribuídas uniformemente. Fases aqui está escrito errado, com S, tá? De modo a obter-se o maior equilíbrio possível. Então, se eu tenho uma edificação que possui mais de uma fase, eu tenho que equilibrar essas cargas. É a mesma coisa você pensar o seguinte: eu tenho vários pesos, né? Eu tenho que suspender um equipamento de 10 quilos. O que é mais seguro? Né? Qual que é o método mais seguro? E eu tenho 4 pedaços de madeira para fazer um cavalete. Olha, se eu conseguir pegar esses 10 quilos e dividir 2,5 quilos para cada pé, essa carga vai estar bem distribuída, não vai? Ela não vai cair. O mesmo a gente tem que pensar nas edificações, nos circuitos elétricos. A gente tem que distribuir as potências dos equipamentos em edificações que são bifásicas ou trifásicas, de forma que elas fiquem equilibradas. Então, se eu tenho uma potência total instalada de uma edificação de 15.000 VA, eu tenho que, e é bifásica, é interessante que eu tenha 7.500 em uma fase e 7.500 na outra fase. Com isso, eu garanto o equilíbrio do meu circuito elétrico. Então, o quadro de cargas, gente, de um projeto é composto pelo agrupamento de diversos cálculos, dentre quantitativos de potências, cálculos de corrente, distribuição de circuitos e balanceamento de fases, identificação de fiação, fator de potência, indicação de entrada de energia, dentre outros detalhes que envolvem o quadro elétrico específico. Eu vou abrir aqui para vocês um projeto que eu fiz recentemente, onde vocês vão conseguir verificar na prática, né, a indicação desse quadro de cargas em um projeto de instalação elétrica. Pouco lento, mas aqui já está abrindo meu computador. AutoCAD, para a gente fazer essa análise de projeto, tá? Então, aqui está um projeto simples. Esse projeto ele é de um bar, tá? Ele é de um bar, onde tem um palco, ok? Tem um palco. Aqui a gente tem um camarim aqui atrás. Aqui nós temos um bar, ok? Esse aqui é um balcão de um bar. Os banheiros que não possuem chuveiro e aqui caixa, beleza? O que a gente optou em fazer nessa edificação? É uma área de 400 metros quadrados. A gente implantou perfilado, tá ok? Nós estamos usando aqui perfilado. Isso aqui é um telhado em madeira, um telhado colonial.
Então a gente está fixando perfilado em madeira e é onde a gente está indicando, tá vendo? Ó, é um perfilado, onde nós estamos indicando o encaminhamento dos condutores elétricos. Observem aqui, olha, a gente sabe que aqui é o circuito número 21, fase, terra e neutro. A gente sabe aqui que a gente tem o circuito 18 que vai alimentar essa tomada. A gente sabe que o circuito de iluminação aqui, olha, é o número 1, aqui é o número 2. A gente sabe que essas tomadas aqui é o circuito 16, tá vendo? Tem a numeração aqui de 16. Como que eu estou sabendo disso? Todo projeto, ele vem com uma, né? Ele vem com a simbologia que está sendo utilizada, empregada no projeto. Então a gente está datando aqui, ó. Se eu estou representando uma tomada, aqui vem o número de circuito que ela pertence. Se eu estou representando um quadro de distribuição, vem a indicação desse quadro de distribuição, disjuntores, conduletes. Então, toda a simbologia ela está sendo representada, né? Ela vem representada no projeto, onde que quem for fazer a montagem, a execução ou a verificação do projeto consegue identificar. Bem, então se nós observarmos, o que acontece? Só deu erro fatal aqui no meu CAD, mas eu não vou editar esse vídeo, tá? Peço desculpa, eu vou reabrir aqui novamente, tá bom? Só um minuto, vamos reabrir e vamos dar sequência. O meu AutoCAD tá... tem hora que tá dando esse problema. Mas a gente vai conseguir reabrir o desenho. Peço desculpas aí pelo imprevisto, mas a gente já tá com quase 30 minutos de aula gravada. Eu não vou retornar não. Então, tá aberto aqui novamente. Então aqui está o quadro de cargas, tá vendo? Esse é o meu quadro de cargas. Esse quadro de cargas eu coloquei um tag, tá? Esse tag vai vir fixado na porta do painel, que chama QD01CRPD220, tá? Localizado no camarim. Então esse quadro ele está localizado aqui, olha, no camarim. E daqui, olha, nesse traçado azul que vocês estão vendo, está indicando o caminhamento dos condutores elétricos para o restante da minha edificação, tá? Então, quantos circuitos eu tenho aqui? Eu, nesse quadro de distribuição, eu tenho 30 circuitos. E como que eles foram distribuídos? Eu tenho um circuito 1, olha, iluminação. Observem que salta danada, hein? Eu vou continuar aqui com o meu vídeo, a gente vai finalizar essa explicação. Só um minuto. Vamos lá. Se der erro fatal de novo, a gente vai abrindo. Então a gente tem aqui, né, identificação do título. Então observem aqui, olha, que no circuito não tem identificação da seção nominal dos condutores elétricos, tá? Aonde que eu encontro a seção nominal dos condutores elétricos? Aqui, tá vendo? O quadro de cargas ele vai apresentar o número do circuito, que é representado no diagrama unifilar. Ele é representado então número de circuitos. Infelizmente eu vou ter que interromper aqui e gravar um outro vídeo explicando o quadro de cargas, tá? Só um minutinho aqui.